Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e você que acompanha sempre os nossos encontros, tem visto que sempre eu tenho abordado a questão econômica apontando alguns comportamentos, alguns perfis dos principais personagens da economia que estão dentro do governo brasileiro e como eles são os principais fiadores, os responsáveis pela manutenção de uma figura como o presidente que nós temos desgovernando o nosso país. E hoje estão vindo à tona mais situações absolutamente imorais, ilegítimas, antirrepublicanas e incompatíveis com qualquer tipo de governança ou qualquer tipo de governo democrático ou governo que se volte a interesses públicos. Mais uma vez, o personagem Paulo Guedes eclode no meio de muitas situações e esse personagem que eu venho falando há tanto tempo aqui. Gente, é complicado você lidar com pessoas que estão como altas autoridades da República e são muito poderosas. E como a gente vê, são pessoas que não têm nenhum tipo de zelo moral ou zelo ético. Mas, como cidadão, estou pagando, junto com todos vocês, essas figuras para cuidar do nosso país e não para ajudar a nos assaltar. A gente vai falar um pouco mais disso, tem situações muito interessantes que você não verá pelos grandes meios de comunicação, que também tem uma parcela no meio dessa história toda e não esperem deles algumas coisas que nós vamos falar aqui. Antes de mais nada, se você está chegando agora e está conhecendo nosso portal, se inscreva aqui também, você é muito bem-vindo. É importante a gente difundir cada vez mais a percepção crítica de situações que nós estamos vivenciando. Se você gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha para a gente chegar a mais pessoas como você e envie seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, é muito complicado a gente dizer que nós temos um ministro da economia que se comporta como um estelionatário, uma pessoa que induz as pessoas a erro, justamente para subtrair dessas pessoas o que ele puder. E sem nenhum tipo de culpa, porque você não consegue ver na literatura mundial do crime algum estelionatário que tem algum tipo de arrependimento. Quanto mais frágil é a vítima, melhor para o ego do estelionatário. E quando ele consegue praticar atos contra um povo, aí que a coisa fica mais sofisticada, né? Então, se vocês me perguntarem as revelações de que Paulo Guedes tem mais de 51 milhões de reais, pelo menos o que foi identificado agora em paraísos fiscais, se eu estou surpreso, eu vou dizer para vocês que absolutamente não. Há 2 anos atrás, praticamente, eu fiz uma entrevista lá no meu estabelecimento ainda, que estava aberto, o Lapa Café, e eu entrevistei o deputado Paulo Ramos, o deputado federal Paulo Ramos, que já estava investigando o Paulo Guedes por conta da Operação Greenfield, movida pelo Ministério Público Federal, que apura desvios de verbas de fundos de pensão de servidores públicos aqui no nosso país. Então, Paulo Guedes, que fala tanto dos monstros do pântano, as criaturas do pântano, ele virou um homem milionário justamente nos governos que ele tanto condena. Os governos Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula e o governo Dilma. E deve ter amealhado mais alguma coisa no governo Temer também. E sem prejuízo de outras granas, outras verbas que possam ter sido depositadas nas suas contas em paraísos fiscais, já que isso não é auditável aqui. O cara declara, como é que a gente vai saber se é verdade ou não? Teríamos que ter acesso aos extratos dessas movimentações fora do Brasil. Agora, o que explica o Paulo Guedes ter mandado quase 10 milhões de dólares numa tacada só para um paraíso fiscal? E mais, por que ele não investe dinheiro aqui no nosso país? Por que ele guarda dinheiro fora? Ele não acredita no que está sendo feito pelo governo Bolsonaro? O que tem de história a ser revelada no meio disso tudo? Bom, eu vou botar aqui, gente, para vocês, vou botar o link dessa entrevista que eu fiz com o deputado Paulo Ramos. Mas prestem atenção só nesse trecho aqui que vocês vão ver coisas aqui muito interessantes. Deixa eu melhorar o volume aqui. Vamos lá. Assim, na economia, de um modo geral, uma espécie de trombadinha. Vivia de pequenos expedientes. Um fundo de investimento aqui, um fundinho de investimento ali, captando recursos no BNDES, às vezes recursos menores, mas que, de repente, se transformou numa figura de grande relevância. E aí comecei a investigar. As pessoas jurídicas das quais ele participou e participa
as relações pessoais e relações empresariais dele, me levando à conclusão de que ele está incompatibilizado para ser ministro da Economia. Quer dizer, o teu papel é um papel absolutamente republicano, né? Não é nada pessoal, enfim. Colocar os pingos nos is, como numa república democrática as coisas devem ser, né? Diz assim, conflito de interesse. E a questão ligada à ética pública. Há conflitos de interesses e eticamente, ele está inviabilizado. Porque ele não só é alvo de várias investigações, ele responde a processos. E por que essa coisa está ocultada hoje, deputado? Ele acumulou tanta força, ou ele representa setores da economia tão poderosos, que ele está minimamente ou maximamente blindado. Eu, pelo levantamento que fiz, inclusive com documentos oficiais, o documento principal da Operação Greenfield, o principal investigado é o ministro Paulo Guedes. De que trata a Operação Greenfield? Recursos públicos, fundos de pensão, BNDES. Existe a mão do Paulo Guedes retirando recursos para investimentos duvidosos e, às vezes, fraudulentos e também deficitários em vários lugares, a começar pelo BNDES. Deputado... Gente, eu vou colocar essa entrevista toda na íntegra para vocês, vale a pena rever para quem já assistiu, e para quem não assistiu é interessante ver, porque, inclusive, na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês a petição do Ministério Público Federal apontando todas essas irregularidades, essas falcatruas que Paulo Guedes estava sendo investigado e deu uma parada por duas razões, porque ele virou ministro e o ministro do nosso país. Ele adquire uma série de blindagens, uma série de imunidades e também porque o senhor Augusto Aras desarticulou a Operação Greenfield, esvaziou de uma tal maneira que ela não pôde seguir mais adiante. E também por conta de todas as influências políticas que nós assistimos no nosso país, a Justiça arquivou, pelo menos temporariamente, esse conjunto de investigações envolvendo Paulo Guedes. O que o deputado Paulo Ramos não sabia à época, porque nós nunca temos acesso a paraísos fiscais, a informações que estão fora do nosso país, é que o ministro Paulo Guedes tinha essa dinheirama fora do Brasil. E mais do que isso, nós não sabemos se outros organismos depositam dinheiro ali por conta das transações todas que homens públicos ilegítimos, imorais e corruptos estão fazendo. Porque se vocês verem o perfil das pessoas que foram descobertas nesse processo investigativo de jornalistas do mundo inteiro, vocês vão ver pessoas com o pior perfil de honra, de moralidade, de licitude que a gente encontra na humanidade. Gente, ninguém tem grana em paraíso fiscal, por mais que as pessoas possam dizer, offshore, posso abrir. Sim, mas não pessoas que lidam com administração pública, não pessoas que lidam com recursos públicos. Da onde veio a fortuna de Paulo Guedes? Então isso tudo precisa ser mais aprofundado agora para sabermos para quem. Nós já sabemos de um certo modo, né? Mas a gente precisa identificar para quem Paulo Guedes de fato está trabalhando, para quem ele está operando. Quando vocês olham, por exemplo, o que acontece na imprensa de uma maneira geral, vocês vão ver por que tem algumas blindagens. O Paulo Guedes pertence ao Instituto Milênio, que é patrocinado, entre outras empresas, pela Rede Globo de televisão, as organizações Globo, e o Bank of America. Então, tem instituições como essa que unem os marinhos a Paulo Guedes. Então, hoje nos jornais, a gente vê esse tipo de cobertura. Primeiro, os jornais não dão destaque nenhum na capa, né? Um ministro, gente, apanhado com mais de 51 milhões de reais fora do nosso país, isso não tem que ser notícia, não tem que ser uma pessoa que ganha dinheiro com a valorização do dólar, isso não tem que ser notícia de capa, não tem que ser esmiuçado. E eles só estão dando porque a coisa vazou para o mundo inteiro. Então não tem como os grandes veículos de comunicação esconder esse tipo de coisa. Você vê aqui no caderno de economia do Globo, aliás, do Valor Econômico, numa página largada lá atrás, essa matériazinha aqui, que diz: Guedes e Campos Neto dizem que declararam em offshores. Bom, eles declararam a quantia, eles declararam exatamente como é que a gente tem acesso a esse tipo de informação. De um ministro que é pago com dinheiro do povo brasileiro para zelar pelos interesses do povo brasileiro. O caderno de economia coloca assim, mas não cita o nome do Guedes em caixa alta, né? Eles colocam: ministro da Economia tem empresa em paraíso fiscal.
Gente, e aí quando vocês olham, por que eu comecei a observar tantas coisas assim em relação ao Paulo Guedes, né? Que a gente vai vendo as práticas de estelionato acadêmico, estelionato da fala, estelionato em tudo que ele fala para legitimar algumas das suas posições. Uma das mais aviltantes e criminosas do ponto de vista histórico que ele fala publicamente, mas nunca é contestado, porque a boa parte dos seguidores são seguidores que estão lá envolvidos com o bolsonarismo. Então, o Paulo Guedes, Bolsonaro fala, eles batem a cabeça, abaixam a cabeça e aplaudem, né? Mas veja essa coisa infamante aqui. Vamos lá. E as greves vão acabar, porque no Chile não houve mais greve de trabalhadores por 20, 30 anos, porque a acumulação de capital foi tão rápida que todo mundo tinha ações e a bolsa subia e todo mundo ganhava dinheiro com isso e a distribuição de renda melhorou em vez de piorar e vários programas sociais foram criados porque o governo era eficiente, em vez de ficar... Ele está falando, gente, da ditadura Pinochet, da qual ele fez parte, da qual ele foi um dos colaboradores. Ele dizendo que no Chile não teve greve durante 20, 30 anos. Sabe por que não teve greve? Porque as pessoas eram assassinadas, os grevistas eram presos, eles eram torturados, eles eram desaparecidos, eles sumiam misteriosamente. O número de pessoas desaparecidas e mortas pela ditadura Pinochet até hoje não se sabe ao certo. O que nós sabemos é que o Pinochet foi preso e depois se descobriu que se tinha muito dinheiro também, coincidentemente, em paraísos fiscais e bancos norte-americanos. Com uma história muito caprichosa em muitas coisas, né? Então, mas eu acho muito aviltante, muito irritante a gente ter uma pessoa que fala esse tipo de coisa. Aqui mais uma fala estelionatárica de Paulo Guedes, dizendo que o trabalhador, o cara que entrega comida com caixinha nas costas, que esse cara também tem que ter o direito de fazer investimentos com o seu dinheiro. Observem aqui, gente, vamos lá. Que educa financeiramente, democratiza a poupança, acumula capital, transforma os trabalhadores em sócios do progresso e é a difusão do capitalismo popular. E é permitir que os jovens trabalhadores, também de baixa renda, possam gozar dos mesmos benefícios que os ricos, que é acumular o seu recurso a juros compostos, além dos investimentos em bolsa e etc. Quer dizer, os ricos capitalizam seus recursos, passam recursos de geração para geração, aos pobres você diz não, eles têm que viver da previdência. Que coisa edificante, né, gente? Então, como é que a gente não pode classificar esse tipo de fala como uma fala de um estelionatário? Mas tem mais, né? Eu poderia pegar mais, não vou nem colocar hoje a do gás, porque a do gás todo mundo já conhece. Mas para quem não conhece, vamos ver aqui a fala do Guedes falando em privatização, para que cada um de nós, cada um brasileiro, possa receber no final do ano 40 mil reais. É isso mesmo que você está vendo. Vamos ver aqui que você achar que eu não estou exagerando aqui. Vamos lá. Isso para a população brasileira também. Nós podemos fazer um programa de erradicação. Imagina alguém que está recebendo aí 200, 300 reais, 200 reais de Bolsa Família, e no final do ano, de repente, recebe 40 mil reais. O que são isso? Dividendos da Caixa Econômica, dividendos do Banco do Brasil, dividendos do BNDE, mais a venda de 2 ou 3 grandes estatais. Isso aí é um salto patrimonial para um povo simples que jamais sonhou com isso. É uma beleza, né? É uma beleza. Gente, é impressionante o seguinte, o Paulo Guedes estava falando isso, gente, para uma comissão de senadores. Como é que o senador não levanta e não questiona esse tipo de situação, né? Hoje tem algum colunista, um ou outro, tocando nesse assunto aqui. Eu vi uma coluna muito interessante hoje, deixa eu ver se eu resgato aqui. Bom, sumiu, mas não tem problema nenhum. Apontando aqui que o comportamento do Paulo Guedes não é só ilegítimo, ele é ilegal, porque existe uma lei federal que trata dessa questão com muita clareza, dizendo que é incompatível, como disse o deputado Paulo Ramos aqui na nossa entrevista que eu vou disponibilizar, já havia um conflito de interesses com as atividades de Paulo Guedes e o exercício
à frente do Ministério da Economia. Porque as empresas todas que ele tinha algum tipo de envolvimento, empresas inclusive que exploram infraestrutura, gás, petróleo, enfim, ele tem negócios nessas histórias todas. Ele não se afastou completamente, porque não é possível uma pessoa que estava ligada a tudo isso, de repente ele vira fumaça e esses interesses eles ficam absolutamente largados nas mãos de terceiros. Da onde veio a fortuna de Paulo Guedes? Da onde vai, para onde foi esse dinheiro exatamente para fora do Brasil? Por que esse dinheiro não é investido aqui no nosso país? Paulo Guedes fatura ou não fatura com a variação do dólar aqui no nosso país? Então são questões que os deputados e senadores têm que começar a levantar agora, porque são questões objetivas. Não estamos falando de futricas. E como ficam os bolsonaristas e como fica o presidente da República? Ele tem noção que Paulo Guedes é essa figura? Bom, a gente imagina que não tenha, porque Paulo Guedes não é amigo de Bolsonaro. O Paulo Guedes foi plantado no governo Bolsonaro para desenvolver a tarefa que ele está desenvolvendo, de fazer todas as entregas do nosso patrimônio que estão sendo feitas, e para isso eles precisam que Bolsonaro permaneça à frente do nosso país, mesmo com o genocídio que ele está praticando, mesmo com tudo que ele faz. Porque enquanto Bolsonaro estiver sendo mantido, ele manterá Paulo Guedes. Enquanto Paulo Guedes for mantido, mais nós seremos assaltados no português, claro, aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui, mande suas opiniões, suas críticas. Eu acho que esse assunto ainda vai render mais alguma coisa e eu vou também colocar mais informações ao longo aí dos dias, na medida que os fatos forem aparecendo. Tem mais história nisso aí que a gente precisa conhecer, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!